Bom, meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de dar uma explicação e pedir desculpa pelos meus amigos e amigas pelo fato de ter me afastado do canal durante esses dias. Isso aconteceu por conta de uma enorme sobrecarga de trabalho em que eu tive que ficar me dedicando exclusivamente a essas atividades profissionais aqui na nossa prestadora de serviços e fiquei impossibilitado de dar atenção ao canal. Então eu quero pedir desculpas a vocês e vou tentar retornar às atividades do canal assim regularmente a partir de hoje. Muito obrigado pela sua paciência. Mas hoje nós queremos falar sobre responsabilidade mediúnica. O médium, principalmente o médium psicofônico e psicógrafo, que trabalha com espíritos sem esclarecimento, espíritos sofredores, espíritos que ainda carregam uma natureza mental de desequilíbrio, precisa ter muita responsabilidade com a sua mediunidade. É necessário que o médium entenda que ele é um médico das almas. Ele é o médico, ele é a única medicina possível num determinado momento para estes espíritos que estão sofrendo. Imagine a seguinte situação: a pessoa desencarna e se projeta numa região do umbral. O que liga essa pessoa ao umbral é exatamente os maus sentimentos. Ninguém vai por umbral por uma escolha de uma outra pessoa. O espírito decai para situações de sofrimento pós-morte porque a mente estava completamente ligada a mágoas, ódios, apegos, maus sentimentos e toda esta gama de atitudes mentais que fazem com que o perispírito fique denso, pesado. E é exatamente isto que aprisiona o umbral. E esta pessoa vai ficar no umbral até que toda esta ação mental negativa se esgote. Não é uma escolha de Deus, nem que ela vá para o umbral e nem que ela saia de lá. E nem o tempo que limita esta presença lá. Existem pessoas que nem passam pelo umbral, já desencarnam e vão direto para as colônias espirituais. Existem pessoas que desencarnam e ficam dias, meses no umbral. E existem pessoas que permanecem séculos no umbral. Reencarnam diretamente do umbral e retornam imediatamente para a região de onde veio, permanecendo nesse ciclo vicioso durante séculos e até milênios. Porque a sua ação mental não se modifica. Porque o sofrimento ainda não agiu educando-a. Quanto mais sofre, mais revoltada, mais indignada, carregando-se de vibrações ainda piores, num processo de estacionamento mental, numa determinada faixa da escada evolutiva, e ela não modifica ao longo do tempo, demora muito. Então, para os espíritos que estão aprisionados nessas regiões do umbral, existem 3 possibilidades de socorro. A primeira delas é que lá no umbral mesmo onde ela está, cesse aquela ação mental destrutiva, ela modifique o seu padrão mental e fique acessível aos espíritos socorristas lá do plano espiritual. Assim como aconteceu com André Luiz, está plenamente descrito no livro Nosso Lar. Esta é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a reencarnação. Então o espírito está lá nas regiões umbralinas, sofrendo ou fazendo sofrer, revoltado, com ódios, mágoas, e isto já está durando séculos. Então é oferecida a ele a oportunidade da reencarnação. Ele vem para o mundo físico. E aqui ele permanece um tempo, às vezes ele modifica, às vezes não, porque ele tem a posse do livre-arbítrio e ele pode escolher mudar ou não mudar. E ele continua sua trajetória, às vezes desencarna e retorna para o umbral novamente, criando esse círculo vicioso que perdura aí por milênios. E a terceira possibilidade é através da mediunidade, principalmente mediunidade de psicofonia, relacionadas a espíritos que estão aí nesta faixa de sofrimento. Muitos médiuns gostariam de ir para o centro espírita, desenvolver mediunidade, para poder atender aquelas comunicações belíssimas de mentores espirituais de alta frequência vibratória, como Emmanuel, André Luiz e outros. Mas a mediunidade, ela é mais útil para atender espíritos sofredores.
Porque centros espíritas que dedicam as suas reuniões mediúnicas para atender espíritos sofredores se transformam em pronto-socorro de espíritos. As entidades sofredoras vão para ali em busca de socorro. São encaminhadas para aquele centro espírita para serem atendidas em forma de pronto-socorro. E o médium se torna o médico das almas, porque nessa mistura de mediunidade psiquiátrica e psicológica, o médium consegue atuar dentro da mente do espírito, coisa que nenhum outro tipo de terapia consegue. Porque todas as demais terapias resultam de uma ação que depende do espírito fazer uma escolha por aceitar ou não, por aderir ou não àquela terapia. Mas quando o médium está atuando dentro da mente do espírito, isso é diferente. Porque ele recebe uma indução mental como se fosse dele próprio. É como se de repente, num pequeno lapso de tempo, num milésimo de segundo, ele consiga pensar de uma forma diferente. Porque assim como o médium durante a psicofonia ou durante a psicografia mediúnica, o médium recebe aquela carga emocional como se fosse dele próprio, o espírito passa pelo mesmo fenômeno. Ele percebe as vibrações que o médium tem, que fazem parte do dia a dia do médium, dos pensamentos, dos sentimentos do médium, como se fosse dele próprio. É como se ele, de repente, começasse a pensar diferente. E isto tem um poder enorme, insubstituível. Por isso, o médium é médico das almas. Não pode esquecer isso. Mas isto resulta numa responsabilidade muito grande, que inclusive tem consequências levando-se em consideração o não cumprimento dessas responsabilidades. Porque todo o processo mediúnico é planejado, que determina a capacidade de um centro de receber determinadas categorias de espíritos sofredores. E o médium também. Então não tenha dúvidas, os espíritos que você vai receber daqui a um ano na sua mediunidade, eles estão sendo planejados agora, ou até anteriormente, porque não é fácil para a espiritualidade levar você a ter contato com espíritos sofredores, criar uma relação magnética, criar toda uma perspectiva de trabalho, que depois se frustra, porque o médium não cumpre os seus deveres mediúnicos, ele não vai, ele não se importa, ele não comparece aos centros espíritas. Ele vai uma vez, ele deixa de ir, por qualquer motivo ele não vai. Por isso mediunidade é um mandato. Não vou dizer uma missão, porque missão muitas vezes é relacionado a médiuns missionários, como Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, que recebem missões porque estão preparados para serem missionários. Mas nós, médiuns comuns, temos um mandato mediúnico, é diferente. É como se fosse uma obrigação, você nasceu para isso. É um trabalho que foi programado na sua vida e muitas vezes nós pedimos e não comparecemos. Deixamos que uma visita fora de hora, situações pormenores, um pequeno mal-estar. Mal-estar, médium psicofônico sente mal-estar porque está ligado, principalmente nos dias de trabalho mediúnico, aos próprios espíritos sofredores. E esta ligação faz com que nós sintamos o mal-estar do espírito. E o médium então deixa de ir ao centro espírita porque está sentindo um pequeno mal-estar. E ele fica com a vibração do espírito e isto se acumula. O médium adoece porque acumula um mundo de vibrações espirituais negativas, porque ele não vai até o centro espírita. E o centro espírita é o pronto-socorro. Quando eu me dirijo ao centro espírita, eu levo a vibração daquele espírito que está ligado comigo. E através da minha ida até o centro espírita, através da minha presença no centro espírita, aquele espírito que me acompanha ou que eu estou ligado com ele é socorrido, é retirado e ele é levado para as casas de socorro do plano espiritual. A maior parte dos processos obsessivos relacionados aos médiuns que entram em condições mentais que levam a processos obsessivos, grande parte destes processos estão relacionados ao não cumprimento de seu mandato mediúnico. O médium passa a vida inteira brigando contra a mediunidade, ao invés de simplesmente aceitá-la, desenvolver amor pela mediunidade, desenvolver aquela vontade de auxiliar a humanidade através da sua mediunidade. E enquanto isso não acontecer, a mediunidade, que poderia ser
uma fonte de benefícios para a vida do médium, se torna ao longo do tempo uma fonte de sofrimentos, de desequilíbrios. E às vezes o médium fica muitas vezes pensando erroneamente: ah, eu não pedi isso, isso veio na minha vida, mas eu não quero, lutando contra a mediunidade a vida inteira. Ora, como não pediu? A não ser que o médium seja a reencarnação de um espírito que veio diretamente das regiões umbralinas e traz uma mediunidade completamente desequilibrada que o leva para a clínica de repouso, todos os demais casos de mediunidade foram planejados do médium que tem condições de trabalhar num centro espírita, foram feitos através de um planejamento onde o próprio médium pediu para que a mediunidade viesse na sua vida para que ele pudesse transformar a quantidade de coisas erradas que fez, a quantidade de energias destrutivas que carrega em sua mente, numa força de reconstrução de amor através do mandato mediúnico, onde o amor cobre a multidão dos pecados. Então todas aquelas desculpas que às vezes usamos para pensar: não, eu estou sendo injustiçado porque eu queria ter uma outra vida e no entanto a mediunidade me obriga a ir para o centro. Tudo isso faz parte da ignorância, da falta de estudo, da falta de compreensão da própria vida, da falta de compreensão da oportunidade que a mediunidade se apresenta e se oferece em nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.